Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Paulo fala o seguinte: mas o justo viverá pela fé. Emmanuel vem comentar no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 23, viver pela fé. Na epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Não poucos aprendizes interpretaram erradamente a assertiva. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Mas nem sempre o vemos, o bom ritualista, aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhamos a moderação. São escuros e tristes? Confiamos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo. Muito interessante o estudo de hoje, porque a gente encontra até hoje, né, nos nossos círculos de amizade, muitos companheiros de religiões diversas, e é claro que cada um abraça a fé de uma maneira diferente, e a gente vive num mundo em que cada pessoa, ela, por estar professando uma determinada fé, ela acredita que ela tem a posse exclusiva da verdade. E acaba, vamos dizer assim, entrando em falta de sintonia com os outros que pensam diferentes. Quando, na verdade, a gente deve interpretar o tempo todo que somos todos filhos de Deus e devemos respeitar todos, independente da crença que professem. Mas eu tive contato com alguns círculos religiosos e que a pessoa falava assim, né, o simples fato de você dizer que você aceita Jesus como seu Salvador faz com que você seja salvo. Eu fiquei interpretando o que seria ser salvo. Eu fiquei imaginando assim, uma estrada daqui para São Paulo, por exemplo. Eu estou no Rio de Janeiro. A estrada é a Dutra. Se eu estou na estrada, na Dutra, mesmo que eu esteja aqui no início da Dutra ainda, aqui em São João de Meriti, onde ela começa, né? Ali Jardim Américo, o início da Dutra para ir lá para o final para São Paulo. Mas estou indo para São Paulo, eu estou, entre aspas, salvo, porque eu estou no caminho. Agora, se eu começo a perder tempo nos acostamentos, aí eu não estou salvo, eu estou perdendo tempo, porque depois vou ter que voltar para o caminho para fazer aquele caminho todo. Então, se for interpretado dessa maneira, a gente pode até dizer que realmente a pessoa está salva sim, mas a pessoa acreditar que pelo simples fato dela assumir publicamente, Jesus é meu Salvador, eu estou salvo de verdade, eu já cheguei em São Paulo, já cheguei no meu destino, vai uma distância muito grande, né? Então a gente começa a pensar no seguinte: o justo viverá pela fé. Ah, mas a fé, Emmanuel vem falar para a gente aqui que muita gente confundiu com o cumprimento dos cultos religiosos. Essa parte toda dos cultos, das cerimônias exteriores, né? Então o que seria viver com fé? Para o católico seria ele todo domingo ele está na missa, ele está lá fazendo a comunhão junto com o padre, aquela coisa toda, né? Para o protestante também, está rigorosamente no horário certo, usando a roupa adequada, participando ali do louvor, daquelas músicas maravilhosas que eles cantam por lá, né? E depois participando também. Para o espírita seria o quê? Seria participar ativamente, assiduamente dos trabalhos de estudo da casa, estudo do evangelho, de orientação, seria isso. Isso constitui uma disciplina que ela inicialmente, como diz o Dr. Herman, um querido amigo nosso, ele sempre fala isso, né? Comece pela disciplina. De tanto você disciplinar o seu trabalho, lá na frente vai começar a vir o amor mesmo. De tanto você disciplinar o estudo, frequentar essas reuniões, daqui a pouco aquela, meio que por osmose, alguma coisa vai ser aproveitada, né? Você vai ouvindo aquilo e aquilo vai chocando com o nosso comportamento. Você vai ouvir o tempo todo que tem que perdoar. E se sai dali e não perdoa, alguma coisa vai modificar na gente. Tem que ser manso e pacífico. Você continua sendo colérico, alguma coisa vai mexer com a gente sim. Mas o tempo que a gente leva de conversão de verdade é um tempo de cada um, é um tempo muito particular, é um tempo que a gente tem que começar a analisar isso, né? Que
Pedro, por exemplo, né, ele conviveu esse tempo todo com Cristo, 3 anos com Cristo, e Cristo, no momento da última ceia, falou: Pedro, o dia que você se converter, dizendo para ele claramente: você não é convertido ainda. Então, tu não é que ele cortou a orelha do soldado romano quando Jesus foi preso. Ele só foi depois mesmo deixar com que aquele manto do amor do Cristo caísse sobre ele, quando ele estava na casa do caminho, já dirigindo o trabalho junto com Tiago, né, ali no Ato dos Apóstolos, que está descrito no livro. Mas naquele momento ele não era convertido. Eu me lembro de um amigo, um grande amigo do coração, que ele está se formando em pastor agora. E eu tenho para mim, e falei isso para ele, que você vai ser, né, um grande pastor protestante, um grande pastor. Mas a preocupação dele é que ele tem uma mesma paixão que eu tenho, a paixão pelo futebol. E quando a gente assiste jogo, ele, pela paixão dele, ele fica elétrico, ele fala algumas coisas e evita muito falar palavrão. Eu confesso até que eu falo mais palavrão nessas horas do que ele, né? Mas ele de vez em quando fala umas coisas e ele estava preocupado com isso. Eu falei: mas você acha que isso vai atrapalhar você de ser bom pastor? Meu amigo, nunca permita que a sua imperfeição seja um obstáculo para você iniciar um trabalho com Jesus. Nunca permita. Comece o seu trabalho e você vai ver que você vai ser um pastor excelente, eu tenho certeza disso. Aí ele na hora virou para mim e falou: recebo, é o jeito dele lá, né? Eu falei: eu não tenho a menor dúvida disso. Aí dei um exemplo, né, de um outro grande amigo que durante a fase mais nova dele, ele foi muito namorador e hoje ele é um excelente pastor. Ele é um pastor maravilhoso que atende centenas de pessoas a cada semana e faz um trabalho diferencial mesmo. Por quê? Porque ele era namorador, porque no início é muito magnetismo que ele tinha, né? Então ele não sabia lidar com aquilo, mas de repente quando ele conheceu o Evangelho e descobriu o talento que ele tinha, ele canalizou aquela energia para cá. Então ele continua tendo muito magnetismo, mas agora para atrair o ser humano, para poder estar ajudando e direcionando. Então a gente tem que partir de onde a gente está, os elementos que a gente tem, e utilizar, canalizar essa energia, canalizar para o Pai. Mas a gente colocar na cabeça que o justo viverá pela fé. Não basta só frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia. O homem justo, a gente vai conhecer, é como o Emmanuel fala aqui no final aqui da lição, fala assim: como é que eu vou ser um homem justo de verdade pela fé? Os dias são ridentes e tranquilos? Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. É viver de maneira justa pela fé, é isso. Vamos ter boa memória de que tudo passa, inclusive os bons momentos passam. E não desdenhamos também a moderação, porque se eu não tiver moderação, daqui a pouco eu posso desvairar para o campo dos vícios. Agora, são escuros e tristes? Confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Se Deus está podendo fazer eu passar por isso, tem uma razão. No final eu vou sair mais fortalecido, eu vou sair melhor, então vamos ter paciência. Veio o abandono do mundo? O Pai jamais nos abandona, a gente vai sentir a solidão, mas isso aqui é viver justo pela fé, e não somente pela fé. É o mesmo raciocínio a gente fala com relação ao batismo, né? O batismo de jogar água na cabeça, ou seja lá qual for o batismo que as religiões apresentam, não vai transformar o homem de uma hora para outra, simplesmente vai apresentar socialmente aquela pessoa como um membro mais novo de uma determinada religião ou instituição religiosa, só isso. Mas a conversão de verdade, segundo a narrativa do Evangelho, né, que Jesus fazia, é através do Espírito Santo. Ele usava essa simbologia, né? É o que? Através da mudança de comportamento de cada um. Então, viver pela fé não significa justamente você ter a fé e acreditar que está salvo porque tem fé. Até porque a gente conjuga também, né, junto com a carta de Tiago, e Tiago falou na carta dele, né, a fé sem obras é uma fé morta. Então a pessoa que vive pela fé, mas não estou fazendo nada, estou só fazendo oração. Tudo bem que a oração em tudo é um poderoso auxílio, mas crede-me, está lá no Livro dos Espíritos, Deus ajuda mais aqueles que agem, não aqueles que se limitam a repetir algumas palavras. Então a gente precisa da oração, mas precisa muito mais de ação também. Então é viver pela fé, mas viver justo. Justo significa ação. Então que a gente possa interpretar, respeitar quem interpreta de maneira diferente, também, porque o fruto tem um momento de amadurecer de todos nós também estamos a caminho do amadurecimento,
Mas vamos aproveitar e agradecer mais uma vez a Emmanuel pela reflexão.